Bem, por fim, vamos à questão número 4 de Direito do Trabalho do 22º Exame de Ordem. O enunciado da questão. Em determinada empresa que explora atividade não essencial para a sociedade, houve deflagração de greve, porque os trabalhadores reivindicavam melhores condições de trabalho, além de reajuste salarial. Em relação a essa situação, responda aos itens a seguir. Item A. Informe o que acontecerá de imediato com o pagamento dos salários dos empregados que aderiram à greve. Item A. Informe o que acontecerá de imediato com o pagamento dos salários dos empregados que aderiram à greve. Vejam bem, a pergunta é o que acontecerá de imediato, ou seja, assim que foi deflagrada a greve. Porque, obviamente, essa questão do salário vai acabar sendo revista por ocasião do julgamento da legalidade ou não dessa greve. Então, a pergunta seria, agora, foi deflagrada a greve, sem eu perguntar se ela é legal ou ilegal, há pagamento de salários? É essa a pergunta. Então, a resposta da pergunta, há pagamento de salário? Não há pagamento de salário. A resposta está no artigo 7º da Lei de Greve. E a resposta, ela não foi tão fácil para alguns alunos, porque ela dependeu de interpretação. A Lei de Greve, Lei 7783 de 1989. Bem, o artigo 7º, ele diz o seguinte: observadas as condições previstas nesta lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante o período ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. A resposta está no próprio CAT. Observadas as condições previstas nessa lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho. Quais são as características da suspensão de um contrato de trabalho? Na suspensão do contrato de trabalho, há suspensão, paralisação da prestação de serviços por parte do trabalhador e por parte do empregador, há também a suspensão das suas obrigações de pagar salário, tá? E na maioria das suspensões, tá? Na regra geral, há a suspensão inclusive da contagem do tempo de serviço. Nesse caso aqui, a pergunta está restrita à questão salarial. Há ou não pagamento de salário durante esse período aí da deflagração da greve, esse período imediatamente após a deflagração da greve? Não, não há pagamento de salários, porque o contrato de trabalho ele está suspenso e na suspensão não há pagamento de salários. Tá? Então, a resposta está no artigo 7º, caput da Lei de Greve, Lei 7783 de 89. Aí, a pergunta que consta no item B. Item B. Se a paralisação fosse oriunda de um lockout, informe o que aconteceria com o salário dos empregados. Bem, o que é lockout? Nós poderíamos inverter a situação dizendo que seria greve por parte do empregador. Só que não podemos usar sequer esse termo greve, porque o lockout ele não é uma situação legal, não é uma situação lícita, não é uma situação permitida pela lei. Mesmo para quem não se lembrou o que era lockout, tá? Mas pesquisou lá no índice da CLT, talvez tenha achado a resposta, tá? Nós temos a resposta tanto na própria CLT como na Lei de Greve, tá? Nesse sentido, a CLT traz lá no artigo 722, parágrafo 3º, que como o lockout é uma situação ilícita, não é reconhecida a legitimidade, tá? Nesse caso, os empregados continuam recebendo salários normalmente. Então, vamos dar uma olhada no artigo 722. Artigo 722. Os empregadores que, individual ou coletivamente, suspenderem os trabalhos dos seus estabelecimentos sem prévia autorização do tribunal competente, ou que violarem ou se recusarem a cumprir decisão proferida em dissídio coletivo, incorrerão nas seguintes penalidades. Aí traz aqui as penalidades e daí vem os parágrafos. O que nos interessa é o parágrafo 3º. Sem prejuízo das sanções combinadas neste artigo, os empregadores ficarão obrigados
a pagar os salários devidos aos seus empregados durante o tempo de suspensão do trabalho. Vamos então conjugar caput do 722 com parágrafo 3º. Caput: os empregadores que, individual ou coletivamente, suspenderem os trabalhos dos seus estabelecimentos, etc, 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 tá? Com a intenção de frustrar uma negociação coletiva ou compelir os trabalhadores, por exemplo, a aderirem à sua pretensão numa negociação coletiva, enfim, os objetivos do lockout, tá? Parágrafo 3º, sem prejuízo das combinações que eu não cheguei a ler, mas que estão lá nas alíneas A, B e C do 722, sem prejuízo dessas sanções, ficarão obrigados a pagar os salários devidos aos seus empregados durante o tempo de suspensão do trabalho. Então, eles não podem fazer isso, mas se eventualmente acontecer, vão ter que pagar os salários normalmente. E o artigo 17 da Lei de Greve traz muito mais claramente essa resposta, tá? Artigo 17 da Lei de Greve. Fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados, entre parênteses, lockout. Como eu falei, o próprio enunciado da lei traz aqui a resposta para o que seria lockout. Se eventualmente vocês não soubessem, tivessem ido procurar no índice, possivelmente teriam se deparado com essa descrição do artigo 17, teriam entendido do que se tratava. Então, artigo 17, fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar a negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados. Parágrafo único. A prática referida no caput assegura aos trabalhadores o direito à percepção dos salários durante o período de paralisação, ou seja, a mesma coisa que já dizia a CLT. Então, a resposta ao item B, tá? Os salários continuariam sendo pagos normalmente? Sim. Se a paralisação fosse oriunda do lockout, tá? O que aconteceria com os salários? Seriam pagos normalmente? Sim. Artigo 722, parágrafo 3º da CLT e artigo 17, parágrafo único da Lei de Greve, que é a Lei 7783 de 89. O gabarito preliminar da FGV só trouxe a previsão da CLT, mas eu acredito que futuramente o gabarito definitivo vai trazer também a previsão da Lei de Greve, porque não há sentido para excluírem essa previsão. E, historicamente, sempre vem a previsão de 2 dispositivos legais, sendo que pontua o candidato que indicar um ou outro dispositivo legal.